Simulador de contas correntes com limite de crédito. Seria possível montar um simulador destes em Excel? Eu não digo que é impossível, porém, nestes mais de 10 anos trabalhando com isso, não conheci nem mesmo sistemas que façam simulações de cenários todas automatizadas. Isto pois, existem diversos procedimentos que dependem de análises ou inputs manuais. Eu te pergunto, seria possível transcrever uma movimentação de conta corrente e automaticamente obter uma planilha com as taxas efetivamente praticadas pela casa bancária? Ou ainda, uma vez apuradas as taxas praticadas, você conseguiria constatar se houve cobrança de juros sobre juros, a malfadada capitalização de juros, como costumam falar por aí? Estas são apenas algumas perguntas iniciais, mas posso te dizer que não é possível isso. E principalmente não é recomendável se utilizar de uma ferramenta simplista como a que muitas pessoas procuram por aí. Revisar uma conta corrente tem suas etapas e depende de atenciosa análise por parte daquele que pretende fazê-lo. Tudo começa, logicamente, através dos extratos da conta corrente a ser revisada, os quais deverão ser transcritos literalmente, a fim de preservar as informações que indicarão a origem dos recursos, ou seja, de onde vieram esses recursos, de onde vieram esses créditos, bem como a sua destinação, ou seja, os débitos, os pagamentos. Não preservar tais informações pode comprometer a boa análise de tudo que ocorreu em tal conta corrente. Eu darei aqui dois exemplos para vocês. Consideremos um depósito com histórico depósito cheque 1D, o qual demonstra que tal crédito só estará disponível em conta corrente após um dia útil da data do depósito. Se na transcrição da movimentação constar apenas depósito, não ocorrerá o bloqueio pelo prazo indicado no histórico do crédito, o que afetará a correta apuração dos saldos devedores médios. Outro exemplo. Digamos que foi efetuado um débito com histórico juros adiantamento depositante. Tal cobrança não pode ser considerada como um débito de juros sobre o limite de cheque especial, eventualmente utilizado pela correntista, o que, igualmente, caso seja feito, irá afetar a apuração da taxa de juros efetivamente aplicada pela casa bancária. Existem diversos outros casos que demandam muita atenção por parte do profissional que esteja fazendo tal revisão. Um dos principais pontos e que requerem intervenção manual por parte do perito é justamente a questão do bloqueio e desbloqueio dos depósitos em cheque, conforme eu falei agora há pouco. Eu até já consegui automatizar os bloqueios, visto que devem ser realizados quando dos depósitos. Mas, ao desbloquear tais movimentações, existem diversas variáveis de difícil alteração. Por exemplo, a quantidade de dias de bloqueio, que nem sempre são indicadas nos históricos, nos extratos de conta corrente. A correta determinação da data do desbloqueio, que nem sempre vai ser o dia da movimentação subsequente, e assim por diante. Após apurado o saldo disponível, será necessário apontar, em coluna separada, apenas as situações em que tal saldo estava devedor. A informação desta coluna permitirá a apuração do saldo devedor médio, após apurada também em uma coluna separada a quantidade de dias de cada um dos saldos ocorridos na conta revisada. Automatizar o cálculo de dias não é fácil, principalmente no caso em que os períodos base da apuração de juros
for diferente do mês fechado, ou seja, do primeiro ao último dia de cada mês. Mas não para por aí. É necessária muita atenção à primeira e última movimentação ocorrida em cada mês base, visando a correta indicação dos dias e, consequentemente, a correta apuração do saldo devedor médio. Automatizar isso, gente, não é mole. E, para alguns casos, não tenho certeza de que é possível. O saldo devedor médio deve ser apurado através da ponderação dos saldos devedores ocorridos, que, no caso da conta corrente estar positiva, o saldo devedor será igual a zero, pelo número de dias que cada um desses saldos se manteve na conta corrente. Pode lhes parecer complicado em um primeiro momento, mas tenho certeza que após entender toda essa metodologia de cálculo, você não terá mais dúvidas. Apurado o saldo devedor médio, chegará o momento de identificar qual foi a taxa de juros que foi praticada pela casa bancária. E como fazer isso? Na verdade, isso é bastante fácil, bastando fazer a divisão dos montantes de juros debitados a título de encargos pela utilização do limite de cheque especial pelo saldo devedor médio já apurado. Mas o grande problema é que nem sempre os bancos se utilizam de históricos padrão para todo o período avaliado, o que dificulta a automação. Isso sem contar que algumas vezes a data de exigibilidade não ocorre no mesmo dia do mês. Por exemplo, não ocorre sempre no dia 1º, no dia 5, para os casos em que tais dias caírem em finais de semanas ou feriados. Isso ainda sem falar nas ocorrências de múltiplas cobranças de juros em um mesmo mês base. Portanto, gente, são muitas variáveis. Não esperem encontrar um simulador pronto, que faça tudo isso com um simples toque de botão. E tem mais, você terá que fazer diversos outros recálculos, considerando diversas premissas. O afastamento da prática do anatocismo, a limitação da taxa de juros à média divulgada pelo Bacen e as duas condições juntas, ou seja, afastar o anatocismo e limitar as taxas de juros. Meu objetivo inicial aqui não era fazer propaganda, mas eu ensino como fazer isso no Guia Prático para Revisão de Contratos de Cheque Especial em 5 etapas. Veja o link na descrição desse vídeo. Esse curso demonstrará como fazer tudo isso e se tornar fera na revisão de contas correntes. Não existe almoço grátis, pessoal. Um perito não pode ser simplesmente um gerador de planilhas, um gerador de números, mas ele deve saber como são apurados, tintim por tintim. Isto, pois, ele deverá explicar como chegou às conclusões técnicas que chegou. Muito bem, hoje eu fico por aqui. Se você tiver dúvidas ou comentários, sinta-se à vontade para se pronunciar logo aqui abaixo. Um grande abraço do Pedro Neto.